aí, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, tudo bem mais uma vez? Pois é, já voltamos, já encerramos mais um capítulo, capítulo 34, totalmente eliminado. Agora vamos ver com detalhe a história dos irmãos Coragem. A traição chegou para ficar. Em 2 Reis 11:14, tem uma cena interessante. Atalia, filha da megera Jezabel, quando viu que seu filho era morto, levantou e destruiu toda a descendência real e se colocou como rainha. Reinou por 6 anos, mas quando descobriu que o netinho dela, filho daquele filho que morreu, estava bem vivinho e iam coroá-lo como verdadeiro rei, teve a displicência de gritar: traição, traição. Dá para acreditar nessa mulher? Quanto ao terceiro dia e sua importância, nós já vimos desde o capítulo 22:4. Foi quando Abraão foi levar Isaque para ser imolado e ele chegou lá no terceiro dia. No vocabulário daquele capítulo, eu já deixei vários outros livros que vai falar do terceiro dia e acho que ninguém esqueceu que Jesus ressuscitou no terceiro dia. A violência já estava na terra desde o capítulo 6:11. Foi este um dos motivos de Deus ter mandado o dilúvio. Eu não anotei lá, talvez porque já tinha muita coisa a se observar. Já percebeu que o que é ruim vem para ficar? Agora, uma dor violenta não é fácil, hein? A primeira vez que falamos da dor foi no capítulo 3, na desobediência de Adão e Eva, que eu também deixei passar por tantos detalhes naquela história. Eva foi conjurada a ter filhos com dores e Adão foi conjurado a comer da terra com dores todos os dias da sua vida. Simeão e Levi nasceram no capítulo 29. No capítulo anterior, Jacó disse a Esaú que os filhos eram tenros e eram de fato. Todos deviam estar com menos de 20 anos. Mas aqui já são adultos o suficiente para planejar uma vingança como esta. É como eu já disse uma vez, na Bíblia o tempo passa depressa ou devagar. Olha só como daqui a alguns capítulos todos já têm uma filharada. Levi é um dos que tem menos filhos, mas vai se tornar importante, porque esta é a tribo que Deus vai escolher para o sacerdócio. Já viu como Deus perdoa muita coisa? Diná, coitadinha, só apareceu em nome. Não sabemos nada sobre ela, só que foi tomada e humilhada por Siquém. E nem vamos saber, porque daqui ela não volta mais. Simeão e Levi tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Também, com aquela dor toda, devem ter perdido toda a força para lutar, né? Só 2 contra todos. Nesse pedaço todo, só uma palavra era desconhecida: afoitamente, que é o mesmo que dar com ímpeto, de repente, de improviso, né? Com estes sinônimos, eu encontrei estes livros que estão aí. Como afoitamente, eu não vi mais. Mas matar é antigo, desde o capítulo 4 já está aqui. O primeiro que matou foi Caim. E depois todo mundo quer saber qual é a sensação de matar. Não foi à toa que Deus deixou entre os mandamentos que não é para fazer isso. Eles mataram todo macho, porque foi pensando nisso que os irmãos pediram para circuncidar todo macho. Por que será que eles não falaram nada dos meninos? Daqui a pouco vamos ver que os meninos vão ser levados presos, mas o combinado entre Deus e Abraão era para que os meninos fossem circuncidados no 8º dia. E você sabia que as mulheres também são circuncidadas em alguns países africanos? Amor e Siquém também foram mortos a fio de espada. Já imaginou a confusão naquela cidade? E o coraçãozinho de Diná, como deveria estar? Eles a tomaram da casa de Siquém e saíram. Mas como esquecer um dia como este? Vida curta para Amor e Siquém, um capítulo só. E já que estavam todos mortos, por que não saquear a cidade
com a desculpa de terem contaminado a sua irmã? Saquear é um verbo novo, mas olha só como se espalha. Em Juízes 9, outra história tão sórdida quanto esta acontece mesmo neste lugar, em Siquém, e ali será revitalizado também o nome de Amor. Depois, no capítulo 18, os descendentes de Dan, filho de Bila, também vão saquear uma cidade só porque acharam que a herança das terras não era suficiente para eles. Olha só como é que Davi também saqueava cidades no capítulo 27 de 1 Samuel, versículos 9 ao 12. Mas quando os amalequitas vieram saquear a cidade dele no capítulo 30, ele não gostou não. É o mesmo Davi dos Salmos. Simeão e Levi levaram tudo, hein? É ovelha, é vaca, é jumento, tudo que tinha na cidade e no campo tomaram. Tomaram toda a fazenda. Levaram presos todos os seus meninos e as suas mulheres. Isto é cativeiro, minha gente. Escravidão, pois assim as pessoas se tornavam escravas naquele tempo. Eu não disse, no versículo 2, que o rapto de pessoas era comum? O próximo verbo, que também aparece aqui pela primeira vez, é outro que vai se popularizar, despojar, isto é, levar tudo que pertence ao outro. Olha aí, quantos exemplos! No capítulo 30, 11, Leia considerou que viria uma turba no nascimento de Gade, lembra? Mas em Mateus 11, 7 e 22, versículo 33, tem outro sentido. E Jacó ficou turbado, com medo de cheirar mal entre os moradores da terra, o que sou estranho, pois antes disse que não sobrou ninguém na cidade, né? Se estes cananeus e ferezeus moram na vizinhança, ele tem razão em turbar-se, porque são parentes próximos dos heveus. Aliás, todas as tribos provenientes de Canaã, que é o caso, são considerados cananeus. Quanto a cheirar mal, é bom saber que Deus não gosta, tá? Deus gosta do cheiro suave, como já vimos no capítulo 8, 21, quando Noé ofereceu um holocausto. Mas no Êxodo 16, 20, o povo teimoso foi deixar comida para o dia seguinte, sendo que Moisés já tinha avisado a ordem de Deus para não fazer isso. Então, a comida criou o bicho e cheirava mal. Já no capítulo 5, 21 do mesmo Êxodo, o povo usa uma expressão semelhante a esta de Jacó, dizendo a Moisés que ele fez que o cheiro dele se tornasse repelente ao faraó e aos seus servos. Agora Jacó lembra uma coisa desfavorável. É pouco povo em número. Mas se os outros filhos e servos forem bravos como Simeão e Levi, eles estão bem. O maior medo de Jacó é que eles se ajuntem, porque aí, com certeza, serão todos destruídos, ele e a casa dele. Os verbos ajuntar e destruir já foram vistos, mas no capítulo 24, 15 de Josué, ele usa esta mesma expressão que Jacó. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele sabia que no íntimo o povo não conseguia se libertar de seus deuses antigos. Não é legal conseguir relacionar essas coisas? É lendo a Bíblia constantemente que isso vai ficando gravado na nossa cabeça. Comece a fazer isso você também. E agora, para encerrar, uma palavra que pode ser considerada palavrão, mas aparece o tempo todo na Bíblia, especialmente no Apocalipse, pois a prostituição da Bíblia não é só referente ao corpo físico, mas principalmente a idolatria que Deus abomina. Aqui, no caso, se trata do corpo de Diná. Bom, estas são as observações desta leitura. Você já percebeu como eu ando compactando bem mais os vocabulários? Uma, que as palavras já começam a se repetir com mais frequência. Outra, eu acho que fica mais fácil de assimilar as informações. Tomara que você se inspire com esses vídeos e também tenha vontade de sair falando da Bíblia por aí. Sua Bíblia Sem Maquiagem se despede aqui, contando que você volta para a leitura da primeira parte do capítulo 35. Até lá!